Bora, Fiel, para as últimas informações do Timão, o Mano de Paula aqui na Rádio Energia FN, trazendo as últimas informações do Corinthians, falando do mercado de transferência. O Corinthians consultou aí a situação do Vitinho para contratá-lo, e o Corinthians continua sendo o último campeão sul-americano mundial, também teve zoação aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolações, bora para as notícias. Vamos ser o último sul-americano a ganhar o mundial, né? Agora sim, as novidades do Corinthians. Você não paga. É verdade, ué? Vamos falar de quem tem mundial aqui. Não, vamos falar do caloteiro. Caloteiro, cacete. Sim, senhor, é manchete, ué. Tem que falar a verdade, irmão. Verdade tá aqui. Você não pode tirar antes da data aí que tá. Você não pode tirar a rentabilidade do mês. Não, rentabilidade, cara. Se você sacar antes, se você sacar aí, mas é que tá. Não vai tirar, não. Se você sacar o dinheiro antes da data de aniversário da aplicação, você perde a rentabilidade do mês. RG, o que tá escrito aqui, RG? Desculpa. Pera, não. O que tá escrito aqui? Manchete hoje. Vamos lá. O que tá escrito aqui? Lê, por favor. Corinthians atrasa salários do elenco. Dos jogadores. Então, mas é que tá. Não vem aqui o senhor aqui. Deixa eu te falar. O bagulho é o seguinte, ô nosso cego. Antes de você deturpar o fato, vamos falar a verdade. Eu sou falando a verdade. Você é leitor de manchete de banca de jornal. Quer que eu leia? O negócio é o seguinte, a matéria, o Domênico Gato, inclusive essa foto aí, o Osmar Stabile avisando o Fabinho Soldado que atrasaria os salários do elenco e que isso seria sanado durante essa semana, porque o dinheiro tá aplicado e não poderia tirar antes do aniversário da aplicação para não perder a rentabilidade do mês. Eu já escutei essa conversa. Eu já escutei essa conversa. Fala aí, Bento. Mas é isso, é que a gente fala brincadeira. Sabe quem dá dó? Dá dó da cozinheira. Lógico que dá dó. Dá dó do, né? Mas aí os ricos do elenco. O Depay inteira o salário das mulheres. Depay inteira. Depay inteira. Ele não tá recebendo também, pô. Então, como a gente falou, só pra recapitular, tá atrasado, né? Aliás, é o segundo mês que o Corinthians ele atrasa, porque tá difícil entrar o dinheiro ali. Os salários não, os salários é o primeiro. Tá atrasado aí de vez em quando, é direito de imagem. Não, mas tá o feminino. Mas aí também, velho. Não é isso, pô. Tá lá. Tem que receber, mas não é a prioridade. Tem que resolver primeiro. As meninas têm que receber, pô. Tem que receber. Mas, por exemplo, elas estão reclamando da premiação que elas não ganharam, irmão. Mas premiação enfim. aí que elas estão reclamando lá. E tem que receber também, porque é justo. Apesar de eu não acompanhar lá, mas é justo ter que pagar. Mas a prioridade é o futebol masculino, irmão. Você tem que quitar salário, você vai pagar de quem primeiro? Desculpa. E aí, daqui a pouco, machista. Não, irmão, o carro-chefe do Corinthians é o futebol masculino. E outra coisa, você tem uma modalidade. Não é o basquete, não é o Você vôlei, tem uma não é o modalidade, porque a Comebol obriga a ter, a CBF obriga a ter, já não é legal, né? Não, mas isso eu discordo. Eu não acho que é legal a obrigação. Acho que se você faz um contrato profissional com alguém, não, você tem que pagar, lógico, isso é óbvio. Tem que cumprir o que tá combinado. É. Mas, por exemplo, elas estão reivindicando premiações aí de torneios que elas venceram e ainda não foram pagas. E aí elas ficaram bravas aí, porque parece que pagaram aí a premiação. Premiação não, era o direito de imagem do contrato do Depay. A premiação do Depay ainda tá atrasado também. E elas estavam reivindicando lá a premiação. O cara ia embora, né? Não dá pra se comparar. Mas ele vai embora, RG, independente de qualquer coisa. Porque a multa rescisória pra ele, se ele quiser falar, Besiktas, deposita 5 milhões de euros na conta do Corinthians, mesmo, aí já era. Porque, ele mesmo, ele teoricamente, e vai embora. Teoricamente, a multa é de 10, mas 5 é pra ele. Mas se ele quiser rescindir unilateralmente o contrato, ele paga 5 e ele não precisa pagar isso bem. Fica aí, vocês estão me devendo e eu vou Não, mas embora. o Corinthians hoje tá devendo pra ele, RG, em torno de 5 milhões, que é a premiação do Paulista. Ele teria que devolver mais 4 milhões pro Corinthians aí. Fala, bate a premiação lá, toma mais 4 e eu tô indo embora. Bom, mas o Corinthians volta no domingo em casa, né? Já com a facial lá, tudo certinho. Já falei que eu sou contra, né? Prender os caras que estão devendo pensão. Não pode ser. Pô. Mas não é só pensão, não. Vai pegar todo mundo, hein? E as crianças que tem que comer, velho? Mas come. Não sei. Tem come. gente aí, tem pai Paga aqui. Um dog, mano. Olha lá, o Gabiru trouxe uma pipoca. Criança quer comer, come pipoca. O Gabiru faz pipoca pra vocês aqui. Tem pai aí que, cara, larga de mão o filho. Obrigado, hein, Gabiru. Tá cheio de pai sem vergonha mesmo. Entendeu? Então não. Então tem que o Domênico falava. O Domênico falava, mas quem foi o forninho? Eu só pus a massa. O Domênico fala, lembra? Quando o Domênico usasse essa frase em Araraquara. E usou, hein? E agora tá na expectativa e quem vai... Mas tem uma outra notícia aí também, bem. Fala aí. Que parece que nos bastidores aí o Vitinho, que tá no Inter aí, tá machucado inclusive. Nossa, aquele cara do Botafogo? Botafogo, Flamengo. Foi oferecido ao Corinthians também. Acho que, se não me engano, foi o Samir de Carvalho que comentou sobre. O Vitinho, ele também tá prorrogando aí, tá conversando aí pra tentar estender o vínculo dele lá no Inter. Apesar de estar machucado também, parece que acho que machucou o cotovelo, se eu não me engano. Tá se recuperando dessa lesão aí também. E o Corinthians aí, teoricamente, tá monitorando a situação, porque o Corinthians ele busca mais um atacante aí de lado de campo.
o Vitinho seria talvez uma possibilidade também depois do naufrágio, de tentativas que o Corinthians tentou aí de Biel ou do outro lá também, que tá jogando no Fulham lá, enfim. O Carlos Vinícius. Sei lá, nem sei quem é esse maluco aí também. Mas... 30 anos. Então, o Vitinho tem, se eu não me engano, acho que é 26. Se eu não me engano, tem 26. E aí existe essa possibilidade ainda do Corinthians estar monitorando o mercado, principalmente pelo fato do Vitinho ter ganhado da FIFA também, o direito de permanecer fora de um país em guerra, porque tem aquele lance lá que o Malcolm também já fez uso dessa regra da FIFA, enfim, o Vitinho o Malcolm é bom jogador. O Malcolm não, o Maicon, do volante, mas o Malcolm, ontem foi uma notícia aí que a gente abordou aqui no Estádio 97 também, porque ele tá deixando também o Al Hilal, e o patrocinador do Corinthians aí também postou, falou, e aí, fiel, gostariam do Malcolm? Então cogitou-se essa possibilidade. Você gostaria? Também. Eu gostaria. O Malcolm hoje é um bom jogador, porque fazia tempo que eu não via ele, mas eu sempre gostei dele no Corinthians. Ele foi pro Barcelona, não deu muito certo lá, tanto que acabou rodando o mundo. Parou no Al Hilal, e o Mundial que ele fez no Al Hilal foi muito bom, cara. Eu acho que o Malcolm nesse time do Corinthians aí daria super certo, cara. Ainda mais com uma dessa saída do Depay, que a gente não pode também ficar contando com a permanência do Depay. Isso é uma incógnita até agora. É lógico. Por mais que possa acontecer dele ficar de fato, mas não dá pra confiar, porque daqui a pouco, se numa dessa pinta uma proposta e é interessante pra ele aí ir embora, ainda mais que pela boca pequena, comentam que ele tá insatisfeito aí com esses atrasos de salário, o não pagamento da premiação do Paulista ainda. Então, não sei se ele vai permanecer ou não. O contrato dele vai até o ano que vem, mas havendo a possibilidade do Corinthians contratar mais um grande jogador aí pra compor esse ataque aí, apesar de não ser a prioridade, pra mim o Corinthians ele tem uma carência muito grande no sistema defensivo, eu ainda focaria na contratação de um zagueiro, mas a gente sabe que pra quem põe dinheiro lá, um patrocinador, é muito mais interessante você investir em quem faz gol do que quem defende, né? Então vamos fazer um negócio. Eu vou falar com o Pedrinho lá em BH. Vocês mandam o Depay pra nós, vocês mandam o Gabigol aí pra vocês. Tá tudo certo, vocês realizam um sonho. Eu trocaria. Você trocaria? Porra. Eu também. Quem você queria? Mas aí vocês mandam... Pedrinho, fala Pedrinho. Mas peraí, o Depay é nível mundial, o Gabigol é conhecido do Arthur. Mas calma. Então o negócio é o seguinte, nós vamos devolver o dinheiro pra você ainda. Matheus Pereira e Gabigol. Não, mas você Matheus Pereira e Gabigol quer mais? Não. É Pedrinho, eu vou falar pro Pedrinho é o seguinte, Depay vai pro Cruzeiro e o Gabigol vem pro Corinthians. Resolvemos a situação. Eu adoraria. É um jogador muito bom. Eu trocaria aí, se não é o Matheus Pereira e o Gabigol, porque aí o Corinthians já tá levando muita vantagem. Tá vendo? O William e Gabigol. O William e Gabigol, tá de bom tamanho. Ô, mano, esperto, qual deve ser o time da estreia aí? Olha bem, então eu não lembro se o Corinthians tem desfalques, mas deve ser aquele mesmo, cara. Deve ser o Hugo Souza, na direita Mateuzinho. A zaga deve ser mesmo ali o Gustavo Henrique, que é um cara que parece que tá voltando aí também. E acho que o outro zagueiro deve ser o André Ramalho, junto com ele. Ou quem sabe aí, Kaká, esses caras aí, enfim. E na esquerda, possivelmente, o Matheus Bidu. O meio-campo deve ter Martínez, Ranieri, Carrillo e Garro. E na frente aí, apesar do Yuri Alberto ainda não estar à disposição, mas deve ser Memphis e Romero. Dá pra ganhar do Braga? Memphis e Thales Magno, sei lá. Tem que ganhar. Dá pra ganhar do Braga? O Bragantino, que ele é o terceiro. Com o mesmo número de pontos. 23 pontos. Né? Era a surpresa até agora do campeonato, porque a gente achou que ele... Né, já estamos chegando já foram 12 rodadas pro Bragantino. A gente achou que ia ser meio fogo de palha. E ele veio de um paulista ruim, né, seu Bento? Mas, cara... Ele tem lá comandado por John, que é o maior driblador e passador meia. O técnico é bom desde a época do Cruzeiro. Eu falava que esse cara era bom. É bom. Então vai ser um jogo difícil. O maior passador do Brasil é o Domênico, passador de pano da Leiloca. Não, o Domênico? Você tá não, o maior driblador é o John, ex-cria da academia. Que coisa. É que o Corinthians ele dá um azar com o Bragantino, mano, porque muitas vezes o jogo acaba empatando. Aí pode aquele desgraçado, aquele goleiro, aquele Cleiton lá. Aquele cara não pega nada. Então, mas contra o Corinthians o cara vira o Gordon Banks, mano. Tô comendo pipoca aqui, mano. Muito bem. Ei, cara, quer pipoca? Tá bom, é isso só, sobre tem mais o negócio acabou, aí. Né? Acabou. Tá acabando, né? Tá bom. Não. Acabou não, tá acabando. Não tem que pagar os caras. Vai voltar a jogar domingo. Vocês não estão com saudade de ver ele jogar, não? Mas tem salário atrasado, salário atrasado. Mas óbvio que eu tô com saudade. Cansado de ver esse monte de time pipoqueiro nesse Mundial aí. Salário atrasado, entendeu? Aí fica difícil. Irmão, isso aí é motivação pros caras ganhar. Aí, Copa do Brasil é logo ali, meu. Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians aí, ó. É logo ali, velho. Tá certo. Muito bem. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Em nome de Paraflu, a marca número 1. O Corinthians tem sérios problemas e o próprio Garro disse ao microfone do Silvestre na Neoquímica Arena que os problemas políticos e, claro, consequentemente financeiros, atrapalham o desempenho do time dentro de campo. Isso é inevitável, não tem jeito.
Imagina um ambiente como vai ficar no CT se jogadores receberem os seus merecidos salários e os trabalhadores não receberem. A coisa fica muito ruim, né? Todo mundo tem que receber. Então o Corinthians, o presidente Osmar Stabile, que está lá de forma interina, está com muitos problemas e vai ter que rebolar aí, vai ter que dançar um tango para a coisa poder fluir, porque não tem como, Chico. Quem trabalha de graça é relógio. É verdade. Isso é verdade. E olhe lá, hein? Tem que colocar bateria em alguns. É verdade. Eu tenho uns que tem que trocar bateria. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o Corinthians hoje, ele, na verdade, são dois Corinthians, né? Um que vai para campo, que está com o salário bem pago, tudo certinho, tudo em dia, uma imagem ou outra lá atrasada, né? O direito de imagem atrasado, mas está tudo pago, está tudo direitinho. Até o Memphis de Pai recebeu os 5 milhões que ele estava reivindicando que ele tinha direito. Agora, no clube, a confusão permanece, né? Esse atraso de salários aí é muito triste, principalmente para funcionários que estão lá há anos, né? E que dependem do dinheiro para sobreviver, né? Agora, do Memphis, o Silvestre daqui a pouco vai voltar, até onde a gente tem conhecimento, ele não recebeu também tudo que era devido. Recebeu uma parte, né? Recebeu uma parte e a premiação do Paulista ainda não pingou, Chico. Ou seja, é uma confusão danada. A premiação do Paulista não pingou, mas os 5 milhões que ele tinha direito pingaram. Quer dizer, daí são outros 500, né? Ou se pingou uma parte para ele, mas pingou. Entendeu? Agora lá na Mas parte o problema é ser só para ele, né, Chico? Porque daí os outros ali, né, não receberam do ainda. ambiente. E outra os coisa. funcionários do clube, como é que fica? E o europeu não está acostumado com essa cultura aqui, porque aqui parece que se normalizou o fato de, não, você ganha muito bem, então você recebe o que está na carteira, e aí a gente vai pagando daqui 30, 60 dias. O europeu não é assim. Então, vamos ver como é que o Memphis vai se comportar e conviver com esse tipo de problema que não deveria existir na maioria dos clubes de futebol brasileiro, mas realmente existe. E para vocês, só respondendo a pergunta ali que o Silvestre fez para o Marcelinho, o Corinthians briga por algum título esse ano? Dá para vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Briga, né? Sempre briga por um título, né? Copa do Brasil, não sei, porque de cara pega o Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians é uma Se não briga pela né? Copa do Brasil, o brasileiro, o Corinthians não briga pelo título, Chico. O Corinthians briga, no meu entendimento, todo respeito a você, ele briga por uma vaga na Libertadores, dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que isso ainda é palpável. A distância dele hoje, já para o líder Flamengo, já é uma distância grande. E se tem algo que o Corinthians pode acrescentar do Campeonato Paulista que vocês já ganharam, o Corinthians já ganhou um título esse ano em cima do próprio Palmeiras. É a Copa do Brasil. Em termos de título, por ser uma Copa, o Corinthians, pela tradição, até pelo time que tem, pode tentar beliscar a Copa do Brasil. O brasileiro, não. O Palmeiras a gente sabe como está jogando, né? Que acabou de sair do Campeonato Mundial e deu para a gente ver os defeitos e as virtudes. Agora o Corinthians, com essa parada, a gente não sabe nada. A gente precisa descobrir que tática que vai ser usada, qual é o esquema mais apropriado para encaixar as peças, né? Isso aí é um problema do Dorival, mas a gente não sabe como é que está funcionando essa coisa dos treinos, né? Então, quer dizer, fica difícil você apontar um favorito nessa disputa da Copa do Brasil. Hoje o favorito é o Palmeiras, que pelo menos a gente sabe como está jogando e não está jogando mal, porque tem um time pronto, né? Apesar do fracasso aí na Copa, né? Tem um time pronto. Vamos ver. Respingou no Palmeiras, eliminado do Mundial de Clubes. Então teremos Coringão com uma pitadinha de palestra, como diria o saudoso Roberto Avalone, que está no céu, vendo a gente no Mesa, no Gazeta Esportiva. E o Marcelinho Carioca tirou um sarro do rival, mas também não alisou para o Corinthians, não. Vamos conferir. Nós, corintianos, vibramos demais, porque... por mais que a gente brinque em tudo, porque existe a gozação, a brincadeira. Eu não entendi a ironia. Por que você está feliz? Porque o Palmeiras perdeu pro Chelsea, era tudo que os corintianos, tudo que a gente queria, mano. Porque... Mas o Corinthians vai ganhar o quê, cara? Não, o Corinthians... É zoar o outro. É zoar o outro. Você não consegue vislumbrar algo melhor no futuro, próximo, recente do Corinthians? Cara, Silvestre... se tiver uma administração séria e profissional... eu lembro que o Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, ele falou assim, não pense em títulos. Nós vamos fazer o business plan com o financeiro. E aí,
Durante 2 anos não ganharam os títulos, mas pagaram todas as trabalhistas, pagaram todas as dívidas. Agora, o Corinthians ele tem que entender, primeiro as pessoas que trabalham, que estão lá dentro, entender o tamanho desse clube, a dimensão desse clube. Não prevalecer os interesses pessoais, o interesse da nação, que são quase 40 milhões de corintianos. Então, a coisa está bem grave, bem séria, e eu não deslumbro nenhum título agora, não. Mas eu acho que dá para ganhar a Copa do Brasil, mata-mata, dia 30 agora. Algumas rodadinhas depois do retorno do Campeonato Brasileiro, no final do mês tem o jogo contra o Palmeiras, 8ª de final, ida, né, o Química Arena, mas antes do Campeonato Brasileiro, já no domingo o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino. O Marcelinho citou aí a questão financeira, administrativa do Corinthians, que é um verdadeiro caos. O Corinthians até ontem não havia pago o salário CLT, nem dos jogadores, nem dos funcionários do clube, que necessitam muito mais dessa grana. São trabalhadores bem mais humildes do que os jogadores, que também merecem o dinheiro, o respeito, o pagamento. Será que pagou? Vamos lá, nação, entendo essa questão aí, atrasou o salário, algo que não pode acontecer, cara. E assim, não deve acontecer isso, porque do jeito que a mídia é, cara, tá todo mundo falando já do Corinthians, e aí você vai, cara, e me dá uma brecha dessa de deixar... atrasar o salário aí dos funcionários ainda do Corinthians, cara, que imagem que isso passa. Aí a mídia cai matando, igual urubu na carniça, velho. Pelo amor de Deus, quem tá dirigindo o Corinthians aí, cara, você não precisa ser nenhum expert em futebol pra saber, cara, que isso não pode acontecer, velho. Isso não deve acontecer, cara. Não pode, mano. Ainda mais o Corinthians, velho. Se isso aí fosse num time rival, no Santos, sei lá, no Fluminense, cara, ninguém falaria nada. Mas como é no Corinthians, é só o que a mídia quer, velho. Pra cair matando em cima, velho, da diretoria. Cara, que amadorismo, velho. Que infantilidade. Mas enfim, vamos lá. Falando agora de mercado de transferência, né? O Vitinho, né? Aquele mesmo que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo. Acho que ele tá no Internacional agora, né? Ele foi oferecido ao Corinthians, né? Ele tava lesionado aí para se recuperar da lesão. E aí ele foi oferecido ao Corinthians. Então, vamos ver como é que vai ficar aí a situação dele junto ao Corinthians, né? E aí a gente... tendo mais novidades aí, a gente traz aqui pra vocês em primeira mão, pra vocês ficarem sabendo, tá? Cara, ele é um bom jogador, fez bons jogos, tá? No Flamengo, né? Fez bons jogos no Internacional, porém, tá machucado e é aquilo, né? Precisa de entrosamento, voltar, e aí dependendo da oportunidade de mercado, né? O Corinthians não for pagar 8 milhões de euros por ele, que de repente faça até sentido. Saindo maiores informações eu trago para vocês aqui em primeira mão. Já somos aqui 16 mil inscritos. Agradeço demais, tá, a presença de todos vocês aqui. Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Todos os dias, todos os momentos eu trago informações do Corinthians aqui para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!